Gênesis capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas, subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó,
devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, por administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. José como governador do Egito. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos! Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Gênesis, capítulo 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: E se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá,
foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: De onde vocês vêm? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: Não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. Outro já não existe. Então José lhes disse: É como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: Na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: Não é verdade que eu disse: Não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E, retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Os irmãos de José regressam do Egito. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos, e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos, e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: O que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: Somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: Nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos. Peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo.
Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: Vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: O Senhor pode matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele, e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: O meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Gênesis capítulo 43. Os irmãos de José voltam ao Egito. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: Voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: Aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: Vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: Vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: Por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: O homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: O pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: Tragam o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: Se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. José hospeda seus irmãos. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram:
Meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros, cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele até ficarem alegres. Gênesis capítulo 44. O copo de José. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento, e coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade e, antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens. E, alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficam livres. Eles se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho,
e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas, e tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: O que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: Que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: Longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o senhor é como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: Você tem pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: Temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então o senhor disse a estes seus servos: Tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: O jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: Se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: Voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: Não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: Vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai.